Fala, apaixonáticos, apaixonáticas e demais cinespectadores. Então hoje vamos conversar sobre mais um filme do universo da DC, agora um spin-off tratando diretamente com a personagem que foi o destaque do filme Esquadrão Suicida, mesmo Esquadrão Suicida não tendo sido lá essas coisas. Meu nome é Pedro Santana e você está assistindo Abaixo da Crítica. Bom, apaixonáticos, hoje vamos conversar sobre Birds of Prey, ou Aves de Rapina, mais um filme do universo cinematográfico da DC, dessa vez sendo um spin-off aí do filme Esquadrão Suicida, agora acompanhando um pouco da vida da Arlequina, personagem interpretada pela Margot Robbie, e um filme dirigido pela Cathy Yan. Também temos aqui, entre outros atores e atrizes, Mary Elizabeth Winstead, Rosie Perez e Ewan McGregor. Então, como eu já disse, Aves de Rapina é um spin-off do filme Esquadrão Suicida, ou seja, é uma história que expande sobre o universo previamente estabelecido, agora focando exclusivamente na personagem da Arlequina e como é que ela está lidando com um momento trágico na sua vida, que ela teve que se separar aí do Coringa depois de uma relação bastante impactante aí na história dessa personagem, e agora ela tenta achar a sua emancipação, a sua independência nesse mundo sem o Coringa. Começando pela direção da Cathy Yan, eu não tinha particularmente muita esperança que esse filme funcionaria, então eu fiquei positivamente surpreso ao ver um estilo de direção que é bastante divertido e que se encaixa muito bem nessa estética e nessa temática de quadrinhos. Essa direção me lembrou aí especialmente filmes como Pulp Fiction e também Deadpool, especialmente na maneira como é que a história é estruturada. A gente tem aqui quebra da quarta parede, a gente tem linhas do tempo que vão indo e voltando, a história não é necessariamente contada de forma cronológica, e a edição em si é muito estilosa, uma direção que abusa aí de gráficos, inserções cartunescas e coisas nesse sentido, uma coisa que o Quentin Tarantino, por exemplo, gosta de fazer, o Edgar Wright também. Então é um filme que é bastante divertido, que não se leva muito a sério, ao que eu achei que foi uma grande força aqui da narrativa, especialmente porque ele trata de um universo que é bastante, digamos, estapafúrdio, né? Os personagens que aqui habitam, especialmente lembram o quadrinho mesmo, e especialmente a série animada que a gente teve aí da participação da Arlequina e do Coringa. Então eu gostei bastante dessa estética, dessa estruturação, acho que pra mim foi o destaque da direção, em conjunto também com a direção das cenas de ação. Temos aqui várias cenas de ação extremamente bem coreografadas, que não abusam aí de efeitos como os cortes contínuos ou a câmera segurada à mão, e preferem uma estética que é um pouquinho mais manipulativa do tempo, né? Então temos bastante uso de câmera lenta, temos bastante uso de CGI ao longo das lutas, e também temos planos um pouquinho mais longos e de forma geral que acompanham a ação de uma forma mais baixa, mais próxima do solo, o que dá uma sensação de acrobaticidade um pouco maior para as ações, que eu acho que deve ter sido justamente a intenção, na medida que a Arlequina é uma personagem que abusa de estrelas e piruetas, etc e tal. É um estilo de luta que quase parece com um de luta livre da WWE. Se você é fã da WWE, você vai entender o que eu tô falando. A Arlequina luta quase que de forma idêntica ao Rei Mistério, e eu achei isso bastante interessante. Nas atuações, eu acho que todo mundo aqui vai bastante bem, mas eu acho que os destaques vão, claro, para Margot Robbie e também tem para Jurnee Smollett-Bell. Acho que a Margot Robbie ela consegue encarnar mais uma vez muito bem a Arlequina, sendo uma personagem que é ao mesmo tempo completamente maluca, mas que de alguma forma ou outra é uma personagem extremamente inteligente. Afinal, ela era, claro, uma psiquiatra com um PhD, etc. E ela acaba sendo aí, digamos, manipulada pelo Coringa, se apaixona pelo Coringa, e por isso tem essa persona formada, mas assim ela consegue balancear muito bem essa questão da Arlequina ser louca e ser impulsiva, com ela ser extremamente inteligente e calculista ao mesmo tempo, um negócio que é meio que um caos organizado, né? Se você fazer ali aquele diagrama de afiliação, a Arlequina talvez seria caótico neutra ou caótico evil, então fica mais ou menos por aí. Eu acho que a Margot Robbie consegue encarnar muito bem essa personagem, e ela não se leva a sério de forma alguma. Ela abraça o estilo cartunesco na narrativa. Isso é perceptível desde o início do filme, mas fica ainda mais claro no final da narrativa, especialmente no terceiro ato. Também gosto muito aqui da Jurnee Smollett-Bell. Acho que ela faz uma ótima canária negra. Ela consegue interpretar uma personagem que talvez entre todas as atrizes seja que consiga vender melhor a sua forma de luta, né? Uma personagem que tem uma presença física um pouco mais imponente. Eu acho que em geral ela faz aí um trabalho muito competente, especialmente para quem já conhece a personagem aí da Black Canary. Eu acho que a gente tem
ali uma personagem que é ao mesmo tempo clássica e que remete um pouco aos quadrinhos, mas que também tem uma identidade própria e original que é construída pela Journey. Como destaques negativos, eu tenho basicamente 3. A Rosie Perez não consegue vender muito bem as suas cenas de luta. Eu acho que acontece um pouquinho do que aconteceu com o Martin Lawrence no filme Bad Boys 3. Acaba que o tempo chega para todo mundo e as lutas aqui não foram muito favorecidas pela presença aí da Rosie Perez, especialmente em um confronto que ela tem com uma das nossas outras protagonistas, que eu fiquei tipo, sério, essa outra protagonista acabou de descer o pau em 20 pessoas e agora ela tá tendo dificuldade, mas enfim, foi um ponto que não ficou muito bem estruturado para mim. E eu também não gostei muito aqui do Ewan McGregor, ele acaba sendo um vilão bastante raso, mas eu não acho que nem culpa da atuação dele. Ele faz realmente uma atuação mais cartunesca, de um vilão daqueles que torce realmente seu bigode, mas ele acaba não sendo uma ameaça de fato, ao que eu vou entrar um pouquinho mais a fundo quando eu estiver falando do roteiro. E finalmente, na Mary Elizabeth Winstead, eu acho que ela faz um bom papel, mas a personagem dela é extremamente subutilizada, algo que me irritou bastante, mas eu acho que em geral ela conseguiu tirar algum leite com pedra com o que foi dado para ela. Então, falando finalmente aqui do roteiro, eu acho que a grande fraqueza do filme Aves de Rapina está no seu vilão, especialmente no nível de risco que a gente tem apresentado ao longo da obra. Em nenhum momento eu achei que as nossas protagonistas de fato fossem ter alguma dificuldade em lidar com o perigo. Quando a gente teve ali o ápice climático da história, isso ficou ainda mais evidente. Me lembrou um pouquinho o que acontece em alguns dos filmes da Marvel, em especial recentemente tivemos aí Capitã Marvel, que tem esse mesmo problema, porque é uma personagem extremamente poderosa, e aqui nem se trata do fato das Aves de Rapina em si serem poderosas demais. Eu acho que só a maneira como é que a história foi estruturada, não há um risco iminente a todo tempo que está relacionado diretamente ao arco principal. Você tem claramente o ponto narrativo que o vilão está indo atrás, você tem claramente os seus capangas sendo apresentados, etc e tal, mas não há um verdadeiro desafio, não há uma verdadeira sensação de perigo e de urgência ao longo da história, algo que prejudicou um pouquinho a narrativa. Então acaba que as cenas de ação ficam sendo muito bonitas e muito bem coreografadas, mas não há uma sensação imediata de consequência presente nessa ação, né? Por exemplo, igual John Wick, que apesar do John Wick ser basicamente indestrutível, e inclusive de vez em quando ele chega também nessa questão de não ter aí uma consequência direta às ações do filme, a gente tem ainda ele tomando porrada, ele tendo que se recuperar, coisas nesse sentido, algo que a gente não vê acontecendo em Aves de Rapina de forma geral, apesar de que isso não foi uma coisa que destruiu o filme para mim, só acho que poderia ter sido melhor estruturada pra gente ter aí um vilão melhor e também mais riscos narrativos, tornando o filme de forma geral mais tenso e mais engajante. E claro, como eu já disse, também tem alguns personagens que são ignorados. Eu tinha um final e um arco que eu acho que seria melhor para a Caçadora, personagem interpretada pela Mary Elizabeth Winstead, que acaba não ocorrendo. Eles deixam essa personagem sendo bastante subutilizada, então eu até torço para que a gente tenha aqui uma sequência a Aves de Rapina, para que a gente possa explorar mais personagens como a Caçadora e também como a Black Canary. Mas então, Aves de Rapina é um filme bastante divertido, com uma estrutura bastante fresca, que quebra a quarta parede e que não se leva muito a sério, uma ação que é bem dirigida, apesar de não contar com riscos muito grandes para as nossas protagonistas. O filme vai receber a nota 7.2 em 10, é um bom filme, um dos melhores spin-offs que tivemos recentemente no universo dos super-heróis. Então, se vocês espectadores, na hora do vídeo, clique na marca para se inscrever no canal, se tornem abaixonados ou abaixonatas, vai fazer parte da crítica. Agora deixem aqui nos comentários o que vocês acharam de Aves de Rapina, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, tudo é sempre muito válido nesse YouTube. Até a próxima!